Muito bem, então continuando com o nosso projeto, nós vamos aqui nessa aula programar então o duplo clique aqui da nossa listbox, tá? Aqui, clicando duas vezes no controle listbox, ele já vai iniciar aqui o evento clique. Esse evento clique ele não é muito amigável porque ele pode gerar alguns erros, alguns bugs aqui. Então eu prefiro trabalhar com o duplo clique, que diversos testes que já fizemos, ele se comporta muito bem, o duplo clique, tá? Esse clique aqui ele não é muito amigável, então a gente não usa ele, tá bom? Se você quiser testar, pode ficar à vontade para testar aí do seu lado, tá? Muito bem, então a exemplo aqui do carregamento da listbox, tá? Aqui a gente vai fazer o inverso, né? Então a gente vai popular os controles com o valor da listbox que foi do item do listbox que foi clicado ali, que foi selecionado, tá? Muito bem, então a princípio nós vamos fazer o seguinte, ó, txtid.text, ele vai receber um listbox1.list, e aqui ele pede o parâmetro, né, que é a linha e a coluna. Qual é a linha? É a linha selecionada. E como é que eu informo para ele que a linha é a linha selecionada? Ele tem uma propriedade ali chamada listIndex, tá? Que é o índice selecionado dali da listbox. Tá? Então vai ser listbox1.listIndex. É isso aqui, ó. É o índice da lista que foi selecionado. Então, com essa propriedade aqui, eu estou passando para ele qual é a linha do item que eu quero, certo? E agora eu vou passar a coluna, que é a coluna 0, que é o ID que está na coluna 0. Ok? Então, como nós vamos atribuir esse mesmo comando aqui para todas os outros controles, basta selecionar para evitar erro de digitação, copiar, e eu vou aplicar o Ctrl V aqui tantas vezes quanto for necessário. Então são 8, né? 1, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu vou mudando, ó, coluna 0 da listbox, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do mesmo índice, da mesma linha selecionada, ok? E aqui vamos mudar os controles do formulário, que vai ser o ID, depois vai ser o nome, depois vai ser o telefone, depois vai ser o e-mail. Opa, erro de digitação, cuidado, hein? Depois do e-mail, aí eu tenho o CBX status. Depois do status eu tenho o endereço. Depois do endereço eu tenho o anotação. Depois do anotação eu tenho a imagem, ó. Imagem, ok? Perfeito. Então, se a gente executar aqui, clicar aqui duas vezes, ele já carregou aqui os dados para a gente no nosso controle. Mas a imagem não foi carregada. Então a gente tem que programar aqui o evento change, tá? Da textbox da imagem, ok? É o que a gente vai fazer agora. Então, clicando duas vezes aqui na txt imagem, vai abrir aqui o evento change, tá? E aqui a gente vai testar o seguinte, né? Se a imagem ela está preenchida ou não, tá? Se ela for diferente de vazio, então é porque tem alguma coisa ali e teoricamente, né, vai ser carregado então uma imagem, tá bom? Perfeito. Então o que a gente vai fazer? Vai ser o seguinte, ó, if txt imagem, né, .text for diferente de vazio, então
else, vamos fazer o seguinte, ó, else and if, tá? Então aqui vai ser o seguinte, se for diferente vazio, vai carregar a imagem lá no controle. Se não for, então ele já apaga, né? Já limpa lá o objeto, que a gente já faz as duas coisas de uma vez só, tá bom? Então, se for diferente de vazio, então image 1.picture vai receber um nothing, que é para limpar o que tiver lá, e o image 1.picture vai receber um load picture de quê? Do que está aqui na txt imagem, porque a txt imagem já recebeu lá o seu texto, né? Então vai ser o txt imagem.text, certo? Ok. E se não tiver nada? Aí, se não tiver nada, eu posso limpar, caso tenha alguma coisa, o image1, certo? .picture, ele vai receber um nothing. Pronto. Eu escrevi errado, erro de digitação, cuidado, pronto. Agora vamos executar. Clicando aqui duas vezes, ó, já carregou a imagem, certo? Se eu clicar aqui no cabeçalho, olha só, deu um erro. Por quê? Arquivo não foi localizado. Bom, porque a gente clicou, né, vamos voltar aqui para a gente entender o que aconteceu, né? Então a gente percorreu aqui o banco de dados da primeira linha em diante e populou tudo aqui. Então o cabeçalho ele está aqui dentro da listbox, que eu costumo trabalhar assim, tá? Que é muito mais prático. Tá? Ele está aqui dentro da listbox, mas ele está como item aqui. Então ele é selecionável. Tá? Então quando a gente selecionou, ele jogou todos os dados aqui e quando ele foi ler o nome foto, não existe nenhum arquivo, né, físico ali. Não existe um diretório, então deu erro. Então a gente precisa dizer para ele o seguinte, ó, se eu clicar aqui em cima, não é para você fazer nada, só faz se eu clicar daqui para baixo. Como é que a gente faz isso? Exatamente, na propriedade listIndex. Então a gente vai ter que testar. Se o índice clicado for maior do que 0, aí ele executa essa operação. Do contrário, é o cabeçalho que está populado lá na listbox, não é para ele fazer nada. Então, ó, if listbox 1.listIndex, que é o índice clicado, né, for maior que 0, então end if faça o que a gente vai colocar aqui dentro, que é selecionar isso aqui. Vou dar um Ctrl X no meu teclado, ok? Vou dar um Ctrl V aqui, eu vou ajustar aqui a indentação. Seleciono, com tudo selecionado, teclo Tab, e ele ajusta aqui a indentação do nosso código. Perfeito? Agora sim, se a gente executar aqui, ó, e clicar aqui, ó, quantas vezes quiser, ó, nada vai acontecer porque o índice aqui é 0. Se eu clicar aqui duas vezes, pronto, ele vai carregar normalmente, tá bom? Perfeito? Então agora nós vamos programar o botão salvar na próxima aula.